Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. A lição de número 8 tem como tema o seguinte: missionários fazedores de tendas. E tem como textuário o seguinte, acompanha aí, se você tem a revista, acompanha aí a lição de número 8. O textuário diz assim, ele está lá baseado em Atos 20, 34. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Isso aqui é um versículo que se refere ao trabalho braçal, ao ofício que o apóstolo tinha, e ele está dizendo aqui, em determinado momento, ele está declarando que tanto isso serviu tanto a ele, como também aos que estavam junto com ele. A gente vai ver mais à frente, porque essa lição tem como objetivo esclarecer: será que tem condições de um missionário, ele ser missionário e também ter uma outra profissão em conjunto? É isso que nós vamos ver na lição de hoje. Então, a verdade prática diz assim, ó: é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão aonde quer que você vá. Isso aqui é uma afirmativa que o comentarista coloca aqui na verdade prática. Ele está afirmando. Então, nós entendemos que esse é o ponto de vista do comentarista, do pastor aqui que escreveu a lição. Ele está dizendo que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. É muito interessante isso, porque como nós estamos nesse trimestre falando sobre a questão da evangelização e de missões, propriamente dito, das missões transculturais, então nós abordamos muito essa questão específica de missões, campo missionário, ser um missionário. E muitas pessoas, muitos crentes da atualidade, eles argumentam que assim, eles não fazem missões, eles não são missionários. Tudo bem, eu até entendo. Nem todos serão ou são missionários. Missionários como um cargo, um título, vamos dizer assim, ministerial, eclesiástico. Pode até não ser. Todos, pode não. Né? Nem todos são realmente missionário, como um cargo eclesiástico, um cargo ministerial, ou um título, vamos dizer assim. Mas a missão, nós aprendemos na lição passada, que o principal motivo da missão, ou dos missionários, no campo missionário, é anunciar as boas novas de Jesus Cristo, e mostrar para o maior número de pessoas que Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação, que conduz o homem até Deus. Esse é o ponto. Então, independente, isso precisa ficar bem claro para todos nós, né? Para que a gente não tenha mais nenhuma desculpa em relação a isso. Desculpa em relação ao quê? Em relação a falar de Jesus Cristo. A evangelizar quem está junto a você, quem está do seu lado, quem trabalha com você, quem convive com você, não importa. Para não termos mais essa desculpa. Ah, não, eu não faço missão. Você tem uma missão. Pode não ser a título de missionário transcultural, mas você tem, eu tenho também. E essa missão é falar do amor de Cristo, do plano de salvação que todo homem precisa ser alcançado. A Bíblia, ela prova isso. Né? Ela diz que ele veio salvar a todos. Todo o que se havia perdido. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e destituídos da graça de Deus eles foram. Destituídos estão da graça, da presença de Deus. Então eles precisam. Então é a missão. Nessa lição aqui, nós vamos entender que o comentarista ele vai traçar algumas linhas de pensamento em relação à possibilidade da gente, como eu diria, da gente assimilar. Eu posso ser um ótimo profissional na minha área, que eu quero desenvolver, que eu estudei para aquilo,
como também posso ser um grande missionário, tá? Aonde eu estiver desenvolvendo essa minha profissão. Então, a lição ela vai se encaminhar, né, para esse ponto principal. Nós vamos ver outros pontos aqui, mas o ponto principal é esse. Tanto que ele coloca algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês. Se você quiser responder, coloca aí nos comentários que vai ser importante para nós. Diz assim, ó: você acha que é possível conciliar um chamado missionário com a sua profissão? É possível ser um missionário e um profissional bem-sucedido ao mesmo tempo? Será? São perguntas que ele está fazendo aqui e que na introdução ele vai repeti-las. Ele fala assim, ó: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? São perguntas que ele está fazendo. Será que tem que abandonar a vocação profissional para ser missionário? Aí eu quero te dizer o seguinte, o que eu pensei aqui agora, em determinadas situações até é devido abandonar, né, essa determinada profissão que a pessoa tenha. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a pessoa ela seja, vamos dizer aqui, vou botar aqui um trabalho bem simples aqui, não desmerecendo nenhum trabalho, mas vou colocar um trabalho bem simples aqui. O camarada ele trabalha num posto de gasolina, ele é frentista, mas Deus tem um chamado missionário para ele. Quem conhece sabe que a carga horária desse trampo aí é brabo. O cara trabalha pra caramba. Então, como que ele vai conciliar? Se ele tem um chamado missionário, eclesiástico e ministerial, fica um pouco difícil, né? Ele pode, de repente, ir para o campo missionário, atendendo o chamado, ser... como é que fala? Como que a gente estudou na lição passada? Ser custeado, né? Pela igreja que enviou a ele, pelo ministério que enviou ele para o campo missionário, e de repente lá no campo missionário, onde ele estiver, ele pode desenvolver uma outra profissão. Mas de imediato, essa profissão que ele tá se utilizando, fica um pouco complicado para ele, né? Então, eu dei um exemplo aqui, você pode pensar em qualquer outro aí. Mas está dizendo aqui, ó, é preciso abandonar? Não sei. Às vezes sim, às vezes não. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Olha que interessante isso. A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. Essa é a tona da lição dessa semana. Os fazedores de tenda. Porque nós vamos ver que Paulo ele aprendeu o ofício de fabricar tendas. E a história vai dizer para nós que ele se utilizou desse ofício, né, como complemento ou como sustento oficial seu e dos que estavam junto com ele, e continuou o trabalho missionário. Então nós vamos ver aqui, o comentarista colocou no começo aqui algumas perguntas. Você acha que é possível conciliar o chamado missionário com a sua profissão? Né? Vamos lá. Aí diz assim, ó: vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, conforme eu falei. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Mais uma vez ele faz novamente essa chamada. Será que é possível exercer uma profissão e exercer o chamado missionário? E isso, é claro, ele está falando diretamente para aqueles que têm uma função missionária transcultural, vamos dizer assim, né? Um chamado missionário, se eu posso dizer assim, eclesiástico, ministerial. Ele tem um título de missionário, ele tem uma credencial de missionário. Ele é reconhecido por um ministério e por uma convenção de pastores. Ele é reconhecido como um missionário e ele é filiado, ou se é assim o nome que pode se dar, né, a uma agência missionária e é acompanhado por essa agência missionária. Então esse camarada é um missionário. Será que ele pode exercer a função de missionário e também a sua função profissional? Então vamos lá. O ponto 1 diz assim, tem 3 subtópicos aqui que a gente vai abordar.
A vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Diz assim, a profissão do apóstolo Paulo. Diz que ele era um missionário fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couros, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Aí o comentarista colocou aqui, ó, no Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito do Império Romano, do imperador romano, Cláudio, em 49 depois de Cristo, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. E aí olha o que diz assim, ó. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, ou seja, fazendo tendas, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Está lá em Atos 18, 18 e 19. Então, aqui no primeiro ponto a gente já fala, Paulo tinha uma profissão, exercia essa profissão dele e ao mesmo tempo ele fazia o trabalho missionário, a missão que foi dada a ele, que era, está dito aqui, ó, anunciar as boas novas de salvação aos outros. Aí nós podemos se perguntar, se Paulo, sendo o grande missionário que foi, um dos maiores, se não o maior missionário que foi, conseguiu conciliar o trabalho dele secular, vamos dizer assim, de fazedor de tendas, com a obra missionária para a qual ele foi chamado, anunciar as boas novas de salvação, será que nós não conseguimos conciliar isso? Então nós vamos ver lá na frente mais um pouquinho. Mas o ponto 1 aqui já definimos. Primeiro, qual a profissão de Paulo, o que ele exercia como secular e também exercia o trabalho missionário. Ponto 2 aqui. Como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Eita, vamos ver aqui como é que Paulo fazia isso. Vamos ver aqui, que o comentarista colocou parte da história que eu pontuei algumas coisas. Diz assim, ó. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Isso historicamente lá no povo judeu. Diz assim, ó, não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que ele aprendeu na juventude, tá? No ponto anterior, fala que Paulo foi morar com esse casal, passou a morar e trabalhar, no caso, com eles, né? O casal que foi lá para Corinto, Paulo encontrou com eles lá. Então, aqui, né, no segundo ponto, ele está dizendo que Paulo já sabia essa profissão. E ele se utilizou disso, se juntou lá com Priscila e Áquila e trabalharam juntos. Mas olha o que o comentarista colocou aqui. Provavelmente ele aprendeu na juventude. E diz ainda, olha, um grande teólogo aqui diz o seguinte, que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. 1 Coríntios 9, 16 aos 18. Então, o comentarista traz aqui nesse ponto algo para a gente meditar. Mais uma vez, chamando a atenção de que Paulo tinha uma profissão, exercia essa profissão, tá? Em determinados tempos, é claro, né? E ele não tinha a intenção, não era o real objetivo dele merecer oferta, dinheiro, pelo trabalho que ele estava fazendo em relação à missão. Mas, certamente, ele como trabalhador fazedor de tendas, ele sim, pelo trabalho de fazer tendas, que era a profissão dele normal, ele merecia e ele cobrava com o direito de fazer isso. E ele cobrava, sem problema nenhum, ué. Ele fazia isso, sem problemas, né? E aí a gente também pode abordar aqui o seguinte, às vezes na igreja, tem lá, em determinadas igrejas, tem vários profissionais, né? Em várias áreas. E aí,
Alguns da igreja acham que, por aquele camarada ele ser um profissional da determinada área dele, e vamos supor que a igreja está precisando fazer um determinado trabalho, e muitos acham que aquele irmão, que é o profissional da área, ele tem que fazer o trabalho para a igreja, o templo, de graça. Porque ele, né, é um profissional, é da igreja, ele tem que fazer de graça. Não, irmão. Afinal, se você pensar bem, esse é o meu ponto de vista, tá? Ele tem a profissão dele, mas ele também tem os custos dele, ele tem família para criar, para cuidar, ele também. Então, nesse ponto, se ele quiser fazer voluntário, não, irmão, eu quero fazer voluntário, eu não vou cobrar nada por esse trabalho aqui, é a minha profissão, mas eu quero contribuir, eu quero doar o meu ofício aqui, né, durante esse dia, ou sei lá quantos dias, para a execução dessa obra. Se ele quiser fazer isso, pois muito bem, louvado seja Deus, ele vai ser abençoado. Agora, se ele quiser cobrar a igreja para fazer, meu irmão, a igreja não tem que olhar o camarada de má fé, não. Entendeu? Porque, infelizmente, em alguns lugares pode acontecer isso. O camarada começa a ser visto diferente porque ele cobrou a igreja. Nossa, está fazendo para a igreja e tem que cobrar para a igreja. Meu irmão, vamos ser mente aberta, né, em relação a isso. Vamos ser mente aberta, tá? Só um ponto aqui. Porque Paulo, ele era missionário e era fazedor de tendas. Ele fazia tenda, ele cobrava. E como missionário, ele não tinha o intuito de cobrar nada. Mas ele sabia, viu o que disse aqui no início? Que era uma tradição que os rabinos, os mestres religiosos, eles oferecessem o trabalho espiritual gratuitamente. Mas que eles tinham que aprender uma profissão para se sustentar. Depois, lá na frente, Paulo chama a atenção para essa questão, para não desprezarmos o fato, que nós lemos na lição passada até, de que o obreiro ele é digno do seu salário. Paulo ensinou isso depois, tá? Indo contra até essa tradição judaica aqui. Porque se aquele obreiro, mesmo que ele tenha uma profissão, mas ele não está exercendo aquela profissão em decorrência de estar se dedicando primordialmente, eu acho que, 10, 12, 14 horas por dia ao ministério da igreja, né, como obreiro, nada mais justo da igreja, é claro, se essa igreja puder, ela custear um salário para aquele obreiro. Isso é bíblico, não tem problema nenhum, sabe? Eu entendo assim. Se você entende diferente, por favor, deixa aqui nos comentários, que é interessante para a gente entender. O ponto 3 para a gente terminar. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima, que eu acabei de falar aqui, e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras. Paulo falou isso, né? Digno é o obreiro do seu salário. Mas olha o que ele colocou aqui, ó. Inclusive, no entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipe. Ele coloca aqui, ó, Paulo, ele, na sinopse dessa parte aqui, dessa primeira parte, Paulo, ele relacionou a vida ministerial dele, de missionário, com a vida profissional. Ponto. E é isso. É o que está dizendo aqui. Ele tinha uma profissão, ele exercia, mas também ele ensinava que se a igreja tem condições de custear, bancar efetivamente um missionário ou um obreiro para que ele se dedique única e exclusivamente ao trabalho da igreja, é importante que seja feito isso. Porque, afinal de contas, esse obreiro, ele largou a profissão dele, né, que ele exercia, para se dedicar exclusivamente ao trabalho da igreja. Agora, é importante também, irmãos, a gente lembrar o seguinte, não sei na sua igreja como que é, mas existem igrejas que
O cidadão ele é pago para estar exclusivamente, né, em prol da igreja, e eu penso que ele deveria aproveitar todo esse tempo, né, dele estar na igreja, fazendo o devido trabalho de apoio e visitação aos irmãos da igreja. Não sei se seria viável isso. De repente, o obreiro que está lá a serviço da igreja, ele recebendo, né, por parte da igreja, ele também abrir, colocar na sua agenda, todo dia ou de 2 em 2 dias, sei lá em quanto tempo, ele ir visitar as ovelhas, fazer algum tipo de visita, algum tipo de trabalho, né, que tente aproximar mais a igreja, a comunhão dos irmãos. É claro que existem igrejas que são gigantescas em número de membros, então esse obreiro só, ele não teria condições de visitar todas essas pessoas. Claro, obviamente, eu estou falando numa proporção de igrejas pequenas, onde esse líder, né, esse obreiro que é custeado pela igreja, ele poderia fazer esse trabalho. Agora, existem igrejas que não têm condições, igrejas que o camarada tem mais de 1000 membros, como que ele vai visitar todo mundo? Porque é difícil, mas aí ele tem que armar uma estratégia, montar uma estratégia para que essas pessoas sejam visitadas. Se assim, né, ele achar conveniente. É somente uma sugestão que eu estou colocando aqui. Quem toma a decisão, na verdade, é o líder, é o obreiro da igreja. Eu só estou partilhando aqui e para a gente fechar. Paulo, ele tinha uma profissão, ele se utilizava dessa profissão e ele continuava sendo missionário. Ele exercia esse papel, ele conseguia conciliar as duas coisas. E a gente aprendeu também, nem sempre vai ter como conciliar, nem sempre. Mas tem essa condição também de ter uma profissão onde vai se conciliar com o trabalho missionário. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas, para que o YouTube mostre esse vídeo para muito mais gente e a palavra de Deus seja propagada aí através dessa ferramenta que é o YouTube aqui na internet. Que Deus te abençoe abundantemente, a você e a toda a sua família, e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.